Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare. Damadava Punjabiharim Jaya Radha Madhava Punjabiharim Ranjanam Dhananjana Janaranjanam Munakira Vanacharim Radama Dava Biharim Gopi Vala Ba Grivaradari Gopijana Valabha Grivaradari Yasodanandana Sajana Ranjana Sodanandana Bhajana Ranjana Ramuna Tira Vanachari Ramuna Tira Vanachari Jaya Damadava Punjabiharim Jaya Damadava Punjabiharim. Jai 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 Hare Krishna Hare Krishna Jai Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai Jai Shri Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Haribo. Bom dia a todos. Haridashna Prabhu está aí presente, reverências. Alice Lan está também, reverências. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Desculpe aí que eu atrasei hoje um pouquinho devido a problemas técnicos aqui, mas finalmente estamos
fazendo a transmissão pelo Facebook, pelo Instagram da ISCOM Rio de Janeiro, né? Problemas da interface, né? Sempre aparecem probleminhas assim, mas já foi resolvido. Então nós vamos dar prosseguimento às nossas leituras do Srimad Bhagavatam, a nosso estudo, né? Não só de leitura, né? O nosso estudo, leitura reflexiva, né? Do Srimad Bhagavatam, né? E estamos no canto 3, capítulo 24, e no verso 12. O nome do capítulo é A Renúncia de Kardama Muni. Capítulo bem interessante, onde Kapila Deva aparece, né? No ventre de Devahuti. Na verdade, aparece no sêmen de Kardama Muni e entra no ventre de Devahuti, né? E isso após muitos e muitos anos de austeridade, muitos e muitos anos de purificação, serviço devocional, né? Em que ela se preparou, né? E tudo pelo arranjo de Krishna, que já tinha dito que ia aparecer como filho de Kapila Deva, ele já sabia disso, né? E ele também fez austeridade por mais de 10.000 anos, né? E depois se casou e após assim, fazer mais austeridade ainda, ele criou um palácio voador e foi pelo universo, né? Ele tinha poderes sobre-humanos, né? Ele não era um ser humano, ele era um super-humano, né? Porque, na verdade, eu nem sei se ele era realmente humano, porque ele era filho direto do Senhor Brahma, né? Na verdade, ele era um semideus. E surgiu do rosto do Senhor Brahma, ele é um Brahmana, que também seria unigênito, né? Que não teve uma mãe, né? Ele surgiu diretamente do Senhor Brahma, assim como os Kumaras e Narada Muni. E ele, após todos esses feitos sobrenaturais, ele então teve esse intercurso sexual com Devahuti, da onde então surgiram 9 filhas, aí depois mais austeridade, mais purificação, porque Devahuti queria um filho, né? Antes de Kardama renunciar, ela queria um filho, né? Porque as filhas, 9 filhas, vão se casar, vão embora, né? De acordo com a cultura védica, né? As filhas se casam e saem da casa dos pais, vão para a casa da família dos maridos, né? E aí ela quis um filho, né? E finalmente Kardama Muni deu a ela esse filho, né? Que era o próprio Kapila Deva, que foi avatar de Vishnu, que teve essa função de transmitir a Sankhya Yoga. O que seria a Sankhya Yoga? Qual a importância dessa Sankhya Yoga? Porque o próprio Krishna veio para trazer a Sankhya Yoga, porque é a distinção entre o que é material e o que é espiritual, né? Para todas as entidades vivas poderem, todos os seres vivos, todos os seres humanos, na verdade, poderem distinguir, né? Seres vivos não, porque os animais não podem fazer essa distinção, nem tampouco as plantas, ou seja, não podem fazer essa distinção entre o que é espiritual e o que é material. Só o ser humano tem essa capacidade. Então ele veio para transmitir para o ser humano essa distinção entre espírito e matéria tão importante para o avanço na vida espiritual. Entrou também aí Tânia Oliveira de Lima, Fernando Araújo da Silva, Hare Krishna. E aqui no Instagram, Vanessa Acostas e Marcelo Araújo, 108, entrou aqui também no Instagram, da ISCOM Rio de Janeiro, né? Bem-vindos todos. Bom, então vamos começar a leitura do Srimad Bhagavatam. Agora nesse trecho agora que nós estamos lendo, o Senhor Brahma está glorificando Kapila Deva, que apareceu, e sabendo que Kapila Deva era um avatar de Vishnu, e glorificando o próprio Kardama Muni, que teve a bênção de ser o pai de Kapila Deva, né?
Aí falou-se muito sobre isso também, assim, como um devoto é tão assim magnânimo, tão assim querido por Krishna, que Krishna aceita tornar-se seu filho, né? Então, esse devoto tem que ser uma pessoa muito, muito avançada, né? Vamos lá então ler o Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, oferecemos essas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Vishayasya Lokasya Danyam Swastenam Mahat. Esse Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. O Bhagavatam é uma encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido, todo bem-aventurado. Krishna Swadamo Pagate Dharma Dhyana Divisa Kalanasa Dishanesha Puranar Kodanodo. Esse Bhagavatam, ele é tão brilhante quanto o sol, Puranarco, né? E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, seu séquito, parafernália. Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, que somos nós, obterão luz com este Purana. Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Nastiki. Por regularmente ouvir as aulas do Bhagavata e do Bhagavad Gita, e por prestar serviço ao devoto puro, tudo que é inauspicioso em nosso coração é quase totalmente destruído. O serviço devocional ao Senhor Supremo se estabelece como um fato irrevogável. Você fala quase, porque enquanto assim, até mesmo chegar ao estágio de bhava, né, já foi provado que a pessoa pode se iludir pela energia material. Então Maya está sempre acompanhando assim o devoto, sempre assim testando o devoto até chegar ao estado de bhava, né? Então por isso que ele diz que é quase destruído, né? Porque se enquanto houver algum apego, enquanto houver alguma carência, né, o devoto não consegue se liberar das garras da energia material, né? Bom, então vamos ler o verso 12 aqui, capítulo 24, canto 3, a renúncia de Kardama Muni. Brahma Vacha, o senhor Brahma que está falando. Tvayame Patitistatha Kalpita Nirvyalikataha Yanme Sanjagre Vakyam Bhavan Manadamanayam. Brahma, o senhor Brahma, o Vacha disse: Tvaya, por ti, minha, apati ti, adoração, tatha, ó filho, kalpita, realiza-se, nirvyalikataha, sem duplicidade, yat, uma vez que, minhas, sanjagrihe, aceitaste completamente, vakyam, instruções, bhavam, tu, manada, ó Kardama Muni, aquele que oferece honra aos outros, manayam, respeitando. Tradução: o senhor Brahma disse: meu querido filho Kardama, uma vez que aceitaste completamente minhas instruções,
sem duplicidade, mostrando-lhes o devido respeito, adoraste-me adequadamente. Todas as instruções que recebeste de mim, tu as executaste, e deste modo me honraste. Né? Ou seja, foi o Senhor Brahma, o pai de Kardama Muni, que deu instruções a ele para que ele criasse progenie. E ele cumpriu diligentemente a instrução do Senhor Brahma, sendo assim um filho pródigo. Ah, Rose Isvari entrou. Hare Krishna, Rose. Não esqueça que sábado teremos nossa terceira imersão no Ayurveda, né? Na Yoga Terapia e Ayurveda, hein? Madana Mohana Dasa, Maso, Jai Maso, Hare Krishna. Bom dia. Então, se entraram aqui no Instagram. Estamos aqui transmitindo tanto no Instagram da ISKCON Rio, quanto no Facebook da ISKCON Rio, né? Luz Rocha Goulart também entrou. Hare Krishna. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Senhor Brahma, o Senhor Brahma, como a primeira entidade viva dentro do universo, é tido como o mestre espiritual de todos. E ele também é o Pai, o Criador de todos os seres. Às vezes, o Senhor Brahma é dito que é o Pai, às vezes o Senhor Shiva, né, que é o Supremo Macho do universo, e às vezes o próprio Senhor Krishna diz que ele é o Pai que dá a semente. Né? É dito quando Krishna fala no Gita, eu sou o Pai que dá a semente, está se referindo ou ao Senhor Brahma ou ao Senhor Shiva. Né? Na verdade, o Senhor Brahma dá os corpos, né? Quem dá a semente é o próprio Krishna. Né? Que a semente seria a alma individual que entra, né, dentro do espermatozoide do homem para fecundar o óvulo da mulher. Né? Seria a semente. Né? Quem dá os corpos é o Senhor Brahma. Então, continuando aqui, então o Senhor Brahma é tido como mestre espiritual de todos. Inclusive, nós somos da sucessão discipular que vem direto do Senhor Brahma. Né? Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Né? Ou seja, a Sampradaya, essa associação discipular, Vaishnava, de devotos, né? Gaudiya, que seguimos a linhagem de Chaitanya Mahaprabhu. A palavra Gaudiya significa da Bengala, né? Relacionado com o Senhor Chaitanya. Né? Madhvacharya foi o precursor, ou assim o Acharya, que na Idade Média deu prosseguimento a essa associação discipular, né? E Brahma é o primeiro ser vivo, que é o precursor original, né, dessa sucessão discipular. Né? Então chama-se Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Então, mas fora isso, ele é o mestre espiritual de todos, que ele é o Adhikavi, é o ser mais inteligente do universo. Né? Ele também é o Pai, o Criador de todos os seres. Kardama Muni é um dos Prajapatis, ou criadores das entidades vivas. Né? Criadores das entidades vivas. Então, ele também é filho de Brahma. Brahma louva Kardama porque este cumpriu as ordens do mestre espiritual em toto e sem trapaça. Ou seja, cumpriu completamente, em toto quer dizer completamente, e sem trapaça, ou seja, sendo muito sincero. A alma condicionada no mundo material tem a desqualificação de trapacear. Ela tem 4 desqualificações. Ou seja, sempre comete erros, nós sempre cometemos erros, sempre se deixa iludir, nós nos deixamos iludir. Temos a tendência a enganar os outros. Né? Mesmo inconscientemente, às vezes, por ignorância, enganamos a nós mesmos e aí enganamos os outros também. Né? E os sentidos são imperfeitos. Né? Mas quem cumpre a ordem do mestre espiritual
através da sucessão discipular, ou sistema Parampará, supera esses 4 defeitos. Portanto, o conhecimento recebido do mestre espiritual fidedigno não é enganação. Qualquer outro conhecimento que seja inventado pela alma condicionada não passa de enganação. Brahma sabia bem que Kardama Muni cumprira exatamente as instruções dele, recebidas, e que ele realmente honrara seu mestre espiritual. Honrar o mestre espiritual significa executar suas instruções palavra por palavra, ou seja, na íntegra. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitandjena Tasmai Shri Gurave Namaha Si Chaitanya Manobhistam Staptandjana Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Kadati Swa Padantika. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com o archote do conhecimento. Ofereçamos, pois, nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami, que é o discípulo direto do Sr. Chaitanya, estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Sr. Chaitanya, nos dará refúgio a seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Siutapa Kamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sikhi Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitanscha. Esse mantra ele começa louvando os 6 Goswamis, depois o Panchatattva, depois Lalita Visakha Irada e Krishna. Anchakalpa Tarubeshak, Prasinda Bhaivacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, que são devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, e como árvore dos desejos satisfazem o desejo de todas as entidades vivas. Em especial, a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shinavodi Pastacha Deshatarine. Vamos aqui reler o verso de hoje. Na verdade, eu vou ler o de ontem rapidinho, só o verso, depois o de hoje e depois um spoiler do verso de amanhã, para todo mundo se situar dentro do contexto. O de ontem foi assim: após adorar o Senhor Supremo com sentidos alegres e coração puro pelas atividades que ele tensionava executar como encarnação, Brahma falou o seguinte a Kardama Muni e Devahuti. Verso de hoje: o Senhor Brahma disse: meu querido filho Kardama, uma vez que aceitaste completamente minhas instruções, sem duplicidade, mostrando-lhes o devido respeito, adoraste-me adequadamente. Todas as instruções que recebeste de mim, tu as executaste, e deste modo me honraste. E o verso de amanhã, só vou falar o verso, um pequeno spoiler: os filhos devem prestar serviço aos pais exatamente nesta medida. Deve-se obedecer às ordens, à ordem do pai ou do mestre espiritual, com um devido respeito, dizendo: sim, Senhor. Dizendo, o Senhor Brahma falou isso, né? A gente deve dizer sim, Senhor, ou seja, com relação ao pai e ao mestre espiritual. Aqui ele colocou no mesmo nível, até porque ele era pai e era também o mestre espiritual de Kardama Muni ao mesmo tempo. Nem sempre o pai assim, ele é qualificado, né, o suficiente, ele é assim suficientemente qualificado para também fazer o papel do mestre espiritual, né?
é dito nas escrituras, Guru Nassasá, Najano Nassasá, Napati Nassasá, Napita Nassasá, Samupeta Mirtyu. Samupeta Mirtyu. Se a pessoa não for capaz de dar condições aos seus dependentes, aos seus descendentes e dependentes, dar condições para que eles se livrem do nascimento e morte, ou seja, que saia desse ciclo de samsara, então a pessoa não pode ser um guru, a pessoa não pode ser um pai, não pode ser uma mãe, não pode ser um marido, não pode ser um semideus adorável, não pode ser um rei, se ele não der devidamente condições para seus dependentes de se livrar do nascimento e da morte. Aqui entrou Junyashestari e Ksanik, Agaksunik entraram. Haribô. Bom, e então o Sr. Brahma aqui, ele se colocando na posição de mestre espiritual, ele está louvando, né, assim, a fidelidade e ao desempenho, o empenho de Kardama Muni em cumprir as suas instruções, né? E assim, a sinceridade e o esforço dele em executar as ordens do seu pai e de seu guru, né? Que é o Sr. Brahma, ao ponto que o próprio Krishna, tão satisfeito com as austeridades que ele fez, apareceu primeiro diante dele, né? A gente leu no capítulos anteriores que o próprio Vishnu apareceu montado em Garuda, né? Diante dele, e já falou para ele: olha, eu vou aparecer como seu filho, você vai se casar com Devahuti, você vai, que é filha de Manu, né? Também uma personalidade muito avançada, né? Por ser filha de um próprio Manu, que é um semideus, né? E você vai, e eu vou nascer como seu filho. Vishnu falou para Kardama Muni, né? E sempre que Krishna nasce, aparece nesse mundo, quer dizer, ele não nasce, né? Krishna é não nascido, Adya, mas sempre que ele aparece nesse mundo, ele vem com uma missão, que é sempre resgatar o Dharma, né? Dharma Sansapanartaya, proteger os devotos, destruir as pessoas malévolas, pessoas adármicas, né? E dessa maneira beneficiar, né, toda a humanidade, né? Então ele veio com esse propósito, no caso de Kapila Deva, na Satya Yuga, de propagar a filosofia Sankhya, né? O Prabhupada já falou também em significados passados que, assim, mais recente, que isso foi na Satya Yuga, há milhões de anos atrás. Porém, mais recente apareceu um falso Kapila, que também falou da Sankhya Yoga, só que ele falou da Sankhya Yoga do ponto de vista impessoal, impersonalista. Enquanto que Kapila Deva, ele fala da Sankhya Yoga do ponto de vista Vaishnava, né? Do ponto de vista Vaishnava. E o próprio Krishna, na Bhagavad Gita, instruindo Arjuna, ele dá instruções parecidas, né? Primeiro ele fala para Arjuna, né? Tarvidi pranipatana pariprajana sevaya upadekshantite gyaninas tatvadashanaha. Na verdade ele fala isso para Arjuna, mas está falando para nós, né? Porque ele já estava agindo como guru de Arjuna, assim como Brahma agiu como guru de Kardama. Então ele diz assim: você quer saber da verdade? Quer saber da verdade? Aproxime-se do mestre espiritual, né? Preste serviço a ele, né? Indague dele submissamente, sem desafiar. Porque a alma autorrealizada, um Tattvadarshi, ele vê a verdade. Ele viu a verdade, ele vê a verdade, ele conhece o caminho e ele pode então te dar te transmitir essa verdade absoluta. Não verdade relativa, mas a verdade absoluta. E depois, no final da Gita, né, já no final da Gita, Krishna, ele fala para
ainda um verso muito interessante, né? No capítulo 18, né? Vamos ler aqui o verso, capítulo 18, que Krishna fala para Arjuna. Ele diz o seguinte, no verso número 60 e... Peraí, vamos ver aqui. 59, verso Bhagavad Gita. Não, verso 58 primeiro. Ele fala assim. Vamos primeiro no verso 57. Ele fala assim: Chetasasa Sabrakarmani Mai Sanyasya Matparaha Buddhi Yogam Upashritya Matita Satatan Bhava. Ele fala: em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Né? Ele fala isso para... depois ele diz assim: se você se tornar consciente de mim, esse é o verso 58, né? Matita Sarvadurgani Matprasada Tarishasi Atachetuan Ahankaram Nashroshasi Vinakshasi. Se você se tornar consciente de mim, irá superar por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Olha só. Né? Krishna colocou essa para Arjuna, colocou, né? Deixou para ele decidir. Né? Se você não me ouvir, tudo bem, mas você estará perdido. É como o pai fala, né, para o filho, né? Às vezes a mãe fala, né? Você não me ouve. É claro que ouve, né? Porque ele não é surdo, a não ser que o filho seja surdo, né? Mas ele ouve, só que ele ouve e não compreende, não entende, e não coloca em prática o que a mãe ou o pai dizem, que são mais experientes, né? Então, da mesma forma, aí ele fala: tá bom, se você não quiser me ouvir, vai lá e bate com a cabeça, né? E depois volta, mas se você me ouvir, você vai superar, né, os obstáculos da vida condicionada, que são os obstáculos que nós diariamente enfrentamos na nossa vida, mesmo como devotos, né? Então ele diz: se você se tornar consciente de mim, ou consciente de Krishna, né, se nós nos tornarmos conscientes de Krishna, iremos superar, pela graça de Krishna, todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalharmos com essa consciência, mas agirmos com o falso ego, deixando de ouvir Krishna e seguindo a nossa própria mente, nossa mente louca, né, que toda hora tem 1000 propostas, toda hora tem 1000 assim, a gente pensa que a mente é Paramatma, né, que existe Paramatma, que é Chaitya Guru, que dá instruções diante do coração, e tem a mente. A mente, como se diz, a mente mente, né? A mente mente, ela vai dar orientações de acordo com nossos desejos materiais, de acordo com as nossas especulações materiais, né? De acordo com assim, a demanda dos sentidos, né? E de acordo com falsas concepções filosóficas e concepções de vida, né? Então, e vamos nos desviar. Então, por isso, Krishna diz, né? Tudo bem, se você não trabalhar com essa consciência, mas agir com um falso ego, aquele ego que a gente pensa que é o corpo, pensa que se identifica com as designações materiais: eu sou homem, sou mulher, sou brasileiro, sou estrangeiro, sou tal religião ou tal religião, sou isso, sou aquilo, tudo relacionado com o corpo. Sou preto, sou branco, sou assim, e assim por diante. Nacionalidade, raça, partido político, né? Todas as designações materiais, mesmo sou dessa religião, daquela religião, né? Então chama-se upadis,
são chamadas upadhyas, designações materiais. Porém, Rupa Chaitanya Mahaprabhu instrui, né, Rupa Goswami, ele escreveu no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, Sarva Upadhyas Vinir Muktam. A pessoa tem que se livrar de todas essas designações, né, de nacionalidade, de religião externa, né, assim, religião secular, né, ou religião materialmente motivada, conceito corpóreo da vida, né, são os conceitos corpóreos, isso dá origem ao falso ego, né, que Jung falava que a persona, a máscara que a pessoa usa, né, para se relacionar nesse mundo, né, na sociedade, né, e chama-se a persona, né, isso é o falso ego. O ego verdadeiro é viver a Swarupa Roy Nitya Krishna Das. A alma, a posição constitucional da alma é Nitya Krishna Das, é externo servo amoroso de Krishna. Aí depois adiante, Krishna fala assim, se você o verso 59, se você deixar de agir segundo a minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada, né? Esses são os falsos gurus que dão essas orientações erradas, né? E dá um nó em Shiva, né? Essa pessoa que é mal orientada, né? Por sua natureza, você terá que se ocupar no combate, né? Aí depois ele fala assim, sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. No início, né, desse diálogo, Arjuna não queria lutar, estava se recusando a participar dessa batalha, que era uma batalha, que era vontade de Krishna, que aquelas pessoas que estavam ali fossem aniquiladas, que eram pessoas demoníacas. Essa foi a missão de Krishna ao vir nesse mundo, tirar o peso de reis demoníacos da terra, né? Então, o que Arjuna fazia cumprindo seu dever como um guerreiro era cumprir a vontade de Krishna, né? Então, ele fala assim, porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo. Quer dizer, a pessoa pode até negar-se a agir, né, ter assim um plano diferente do plano de Krishna, mas ele vai acabar tendo que agir de qualquer jeito, né, porque nós temos a nossa natureza. No caso, o Arjuna tinha a natureza de Kshatriya, né, alguns têm a natureza brahmínica, outros têm a natureza de Vaishya, outros a natureza de Shudra. Então vai acabar agindo de acordo com a natureza dela, e se ela não tiver consciência de Krishna, ela vai acabar metendo os pés pelas mãos, como diz, né? Fazendo bobagem, né? Se ela está seguindo a sua própria mente, né? Então, por isso, Krishna dá essas instruções no final, né? E Prabhupada, ele também diz que ele se inspirou, né? Ele fala que ele se inspirou a trazer o movimento da consciência de Krishna, né? Adotar essa missão dada pelo guru dele, né? Porque quando o Prabhupada encontrou pela primeira vez com Bhaktivinoda Saraswati, ele recebeu essa instrução, você é uma pessoa inteligente, conhece bem o inglês, né? Foi instruído, né? Estudo acadêmico, você deve propagar a mensagem do Senhor Chaitanya na língua inglesa. Deve propagar a consciência de Krishna na língua inglesa, né? Então, Prabhupada adotou essa missão. Ele falou que ele se inspirou no comentário de Vishwanatha Chakravarti Thakura, daquele verso do Bhagavad Gita, Vyavasatmika Buddhi Ekeha Kurunandana Bahusaka Ryanantascha Buddhayoga Versainam, que diz assim, aquele que é resoluto, sua meta é uma, né? Aquele que recebe assim, a missão, né? A sua meta é uma. Para aquelas pessoas que são irresolutas, elas têm a mente multidiversificada, né? Esse que diz nesse verso. E aí no significado, né, desse verso, Vishwanath Chakravarti Thakura diz que se deve aceitar a instrução do mestre espiritual como sua vida e alma, como sua vida e alma, né? Aqui nesse significado,
Prabhupada fala, honrar o mestre espiritual significa executar suas instruções palavra por palavra. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, na íntegra, né? Literalmente, né? Tipo, Prabhupada pediu que nós pregássemos, aí nós estamos pregando, né? Prabhupada diz para a gente distribuir livros, nós distribuímos livros, né? O que ele diz, se o devoto está rendido ao seu guru, se está de noite e o guru diz que está de dia, ele olha para o céu e vê o sol, né? E se está de dia e o mestre espiritual diz que está de noite, ele olha para o céu e vê a lua. Não que ele tenha, assim, aceitação cega. Não é isso. Não é aceitação cega, né? Pelo contrário, o Prabhupada dizia que os devotos devem questionar, devem indagar, não devem aceitar nada cegamente. Mas uma vez que o devoto realizou que, assim, que o guru ele aceitou aquele mestre espiritual, realizou que ele é uma alma autorrealizada, realizou que ele é uma pessoa, é um guru fidedigno, né? Que é um guru autêntico da associação discipular, nesse momento o devoto então deve aceitar essas instruções na íntegra, né? Não apenas a parte que ele gosta, né? Tipo assim, o mestre espiritual fala, você tem que cantar Hare Krishna, você tem que estudar as escrituras, você tem que divulgar, propagar as escrituras, e você tem que tomar praçada. Aí o devoto não, ele só aceita a ordem de tomar praçada. As outras não, só a parte que ele gosta, que é tomar praçada. Então, aí não está aceitando na íntegra, né, as instruções do guru. Não, vai se purificar também, tomando praçada, mas não, assim, não vai libertá-lo, né, do condicionamento da vida material. Por isso que nós, quando falamos as 10 ofensas, né, a primeira é blasfemar o devoto, dedicaram suas vidas à propagação dos santos nomes. No caso, o guru, ele assim, dedicou a sua vida para isso, né, Srila Prabhupada, né? Se nós, assim, criticarmos Srila Prabhupada, isso é uma grande, estava parada. Ou mesmo os outros gurus e devotos que estão pregando, né, estão aceitando essa missão, e também criticar as escrituras védicas é outra ofensa, que o mestre está assim se esforçou tanto para traduzir esses livros, né? Passou noites em claro traduzindo e fazendo esses comentários, e a pessoa ainda vai criticar, é outra ofensa. E aí tem a outra ofensa, que é desobedecer às ordens do mestre espiritual, né? Alguém pode pensar assim, pô, mas quer dizer, então que a pessoa é assim, tipo uma ditadura, né? Você tem que obedecer a ordem do mestre espiritual, senão é uma ofensa. Por que é uma ofensa? Porque, como diz aqui Krishna, se a pessoa agir negligenciando essas instruções passam a ser ordens, na verdade, né? Se ela agir negligenciando isso, ela vai estar agindo de acordo com o seu falso ego, né? De acordo com suas próprias concepções errôneas, né? Da sua mente ilimitada, dos sentidos imperfeitos, né? Vai cometer erros, vai ser iludida, vai enganar os outros. Então, na verdade, ela vai cometer ofensas, né? Vai acabar cometendo ofensas para os outros devotos e para o próprio guru, né? Se ela não segue a instrução do guru, porque é dito que o mestre espiritual, ele é a manifestação externa de Paramatma, né? Da super-alma. Nós temos o Chaita Guru, que é Krishna, que instrui de dentro para fora, e temos o Shiksha Guru, né? Que é o mestre espiritual que instrui de fora para dentro. E tem, quer dizer, então, na verdade, a pessoa pode ter vários gurus, pode ter vários mestres espirituais. Ela tem um guru iniciador, que é chamado Diksha Guru, mas ela pode ter vários gurus instrutores, né? Tanto é que, quando nós entoamos aquela oração que eu falei no início, né? Vandeham Sri Gurum. Gurum. Ele não fala guru, ele fala gurum. Gurum é o plural de guru, né? Fala, minhas reverências aos meus gurus, né? Vandeham Sri Gurum, né?
Então, quer dizer, a pessoa deve aceitar vários mestres espirituais instrutores e tem um mestre espiritual iniciador. Nem sempre o mestre espiritual iniciador é o verdadeiro guru da pessoa. Às vezes a pessoa é iniciada por um guru, mas ela aceita outro mestre, se refugia em outro devoto como instrutor, né? A nossa própria associação discipular, ela tem esse exemplo. Por exemplo, Goura Kishora, que foi guru de Bhaktisiddhanta Saraswati, não era discípulo de Bhaktivinoda Thakura, né? E tampouco Bhaktivinoda Thakura era discípulo né? Babaji Maharaj, esqueci o nome do guru anterior a Bhaktivinoda Thakura, esqueci agora. Haridasan sempre me ajuda, me fala aí o nome do mestre espiritual anterior a Bhaktivinoda Thakura. Agora deu um branco, né? Ele não era guru de Bhaktivinoda Thakura, ele era só mestre espiritual instrutor, né? Então, muitas da nossa escola, né? Muitos dos sucessores dos gurus anteriores não eram iniciados pelo guru anterior, tinha outro guru iniciador, Jagannatha Das Babaji, isso mesmo. Me deu um branco. Obrigado, Prabhu. Prabhu está aí, Mahaprabhu Kripa Das. Eu estava vendo ali o vídeo do Prabhupada Roots, né, com Aravinda tocando harmônia, muito bonito, né? E várias pessoas novas que eu não conhecia, fazendo parte ali do seu lapidário, ali da sua célula, né? Achei muito, muito legal. Só conheci 2 dali, os outros ninguém conhece. Para mim são desconhecidos. Então, um bom trabalho esse, tá assim, dando oportunidade a pessoas novas, né, entrar em contato com a consciência de Krishna. Achei legal isso. Bom, e continue aí esse trabalho muito bom. Aliás, amanhã é a aula do Mahaprabhu Kripa, né? Não percam, né? Dando continuidade, você vai ler esse verso em que o discípulo ou o filho tem que falar para o guru ou para o pai: sim, Senhor. Quando ele der uma instrução, tem que falar: sim, Senhor. Isso foi Brahmaji que está dizendo, né? Significa humildade, né? Aproximar-se do mestre espiritual submissamente. O que significa submissamente? Submissa, quer dizer, o mestre espiritual tem uma missão, né? Sempre o guru tem uma missão nesse mundo. E a pessoa que adota a missão do guru, ele é submisso, né? Daí vem a palavra submisso. Você abandona as suas atividades assim mundanas, ou não, então não precisa abandonar, mas você se submete, né, à missão de outra pessoa, né? Se a pessoa faz isso com pessoas mundanas, ela vai se afundar no mundo material. Mas se ela se entrega à missão de um devoto puro, então ela vai estar servindo direto a Krishna, né? Muitas pessoas às vezes não entendem a diferença entre servir os pés de lótus e servir diretamente a Krishna. Nós temos os 9 processos da consciência de Krishna, que são ouvir, cantar, lembrar, servir os pés de lótus, aí adorar a deidade, servir, fazer orações, aí depois tem só servir a Krishna, e depois tem fazer amizade, e depois render tudo a Krishna. Então tem servir, dasya, e antes tem padasevana. Então qual é a diferença entre padasevana e dasya? Parece a mesma coisa, mas não é. Porque padasevana, você está servindo os pés de lótus do guru. Quer dizer, você está oferecendo serviços ao guru diretamente, cozinhando para o guru, massageando o guru, lavando a roupa do guru, né? Ou seja, está servindo a personalidade do guru, né? Isso é muito bom também. É um serviço que Lakshmi Devi faz, que é massagear os pés de Krishna, Padasevana.
né? Ao servir o Guru desse jeito, você está adotando o serviço de Lakshmi Devi, né? Até dando uma doação para o Guru. A gente fala que está ocupando Lakshmi no serviço a Krishna, né? Vocês também significa Padasevana, dar uma doação, né, para o templo. Isso também é Padasevana. Mas quando você adota a missão do Guru, né, digamos que qual é a missão do Guru? Distribuir livros. Então você adota essa missão, né? Mas como Hanuman adotou a missão de Ramachandra, de resgatar a Sita, né? E assim ajudou o Sr. Ramachandra a resgatar a Sita. Então aí já é Dasya. Aí já é ser um servo de Krishna, né? Quando você adota, porque o Guru é um devoto puro de Krishna. Se você adota a missão dele, né, sendo submisso, né, você vai estar fazendo Dasya, né? No caso, agora estamos tentando de novo ativar a distribuição de livros aqui no Brasil, que está meio parada, né? Já teve milhares de livros distribuídos e agora está meio parada, e está tendo assim um esforço da BBT, a editora, de imprimir Bhagavad Gitas, né? Eu já comprei uma caixa, né? E, então, ao comprarmos uma caixa, né, com 32 livros e distribuí-los para os nossos alunos, para os nossos encontros, né? No caso, Mahaprabhu está com o encontro lá, Lapidar, né? E os outros encontros de Lapidar que tem aqui pelo Brasil inteiro, a pessoa vai estar adotando a missão do Guru. Então está fazendo diretamente Dasya, né? Porque essa foi a missão de Prabhupada, né? Essa é a diferença entre Dasya e Padasevana. Não que Padasevana seja inferior, ou seja, ruim, mas é um outro tipo de serviço devocional, né? É você fazer doações, você assim, servir ao Guru pessoalmente, ou mesmo indiretamente, através de outros devotos, né? Seus representantes. Agora, se você adota a pregação, serviço do mestre espiritual, que é pregar a consciência de Krishna, aí é Dasya, né? E aí é exatamente o que Kardama Muni fez, né? Ele adotou a missão de Sr. Brahma de criar progenie, né? De, assim, criar entidades vivas no universo. Então, isso é Dasya, né? Isso é Dasya, porque a missão do Sr. Brahma é a missão de Krishna, né? Foi a missão que Krishna deu para o Sr. Brahma, né? Assim como a missão de Srila Prabhupada foi a missão que Bhaktisiddhanta Saraswati deu para ele, sucessão discipular, né? E por aí vai até chegar no Sr. Chaitanya, né? Como nós falamos no início, né? Que a gente diz, se Chaitanya manobstam staptam janabhutale swayarupa kadamahyam dadati swapadantikam. Isso é uma oração em que se está se pedindo quando é que Srila Rupa Goswami, que é o principal dos Goswamis, seguidores do Sr. Chaitanya, né, que estabeleceu esse mundo material, a missão para satisfazer o desejo do Sr. Chaitanya, quando é que ele me dará refúgio aos seus pés de lótus? Ou seja, quando é que eu poderei também fazer parte dessa missão? Né? Essa é a oração que Rupa Goswami, porque nós somos Rupanugas, que significa isso, somos seguidores de Rupa Goswami. E quem foi Rupa Goswami? O principal dos Goswamis que tiveram a missão de escrever literatura sobre os ensinamentos do Sr. Chaitanya, né? Então eles tiveram essa missão de escrever literatura, várias literaturas, né? Como nós temos o Néctar da Devoção, Bhakti Rasamrita Sindhu, né? E Srila Prabhupada dedicou-se, assim, 10 anos da sua vida, não, muitos anos da sua vida, mais de 10 anos, passou noites em claro, né? Assim, escrevendo livros, assim, produzindo livros, produziu, assim, mais de 60 volumes, né? De livros, né? Para propagar a consciência de Krishna, que hoje estão em muitas línguas. Na época ele traduziu para o inglês, mas hoje está em muitas e muitas línguas, né? Então, a gente ora, né, para Rupa Goswami, para ele nos
assim, podemos assim participar, né? Bhakti significa participar. A palavra Bhakti também significa participar, né? Quando é que podemos participar dessa missão do Senhor Chaitanya de propagar a consciência de Krishna, que é o desejo do Senhor Chaitanya, né? Que é a missão de Prabhupada de trazer a consciência de Krishna para todo o mundo, né? Assim, para toda a humanidade, né? Em cada cidade e vila, né? Que o Mahamantra seja cantado, né? E por falar nisso, agora no domingo teremos o Ratha Yatra, né? Quem mora no Rio, ou mesmo quem não mora no Rio, né? Pode, a partir das 10 da manhã, ir lá na orla do Leblon, né? Vamos ter assim um grande cortejo, né? Assim, do Leblon até o Arpoador, né? Conduzindo no carro a deidade Jagannath Subhadra e Baladeva, as deidades do Rio Bhakti Center, né? Da ISKCON Rio de Janeiro, né? Krishna Bhakti Center, né? Onde vamos levar, né, as deidades para passear, e vai ter distribuição de alimentos, de bolinha doce. Hoje mesmo estou indo lá, né, ajudar a fazer as bolinhas doces lá na Barra da Tijuca. Também quem quiser fazer um seva, pode. E hoje lá no restaurante da Lalita Govinda Veg, né, e vamos ter lá um mutirão de bolinha doce. Eu estarei indo lá pessoalmente também fazer, para distribuir no Ratha Yatra, né? E vai se distribuir livros também no Ratha Yatra, né? E assim a missão do Senhor Chaitanya estará sendo cumprida, né? É como a gente fala, né? Se Chaitanya Mano Bhistan. O que significa Mano Bhistan? É o desejo da mente do Senhor Chaitanya. Se Chaitanya Mano Bhistan. E qual era o desejo da mente do Senhor Chaitanya? Né? Que a consciência de Krishna, que os santos nomes seriam propagados em cada cidade e vila, né? Pritiviti Atinadi Nagaradi Grama Sarvatra Pracharya Roi Demoranama, que meus santos nomes serão cantados em cada cidade, em cada vila do mundo. Os indianos acharam que era só na Índia, mas não, é do mundo, né? E ele também pregou para o Brahma Kurma, né? Quando o Senhor Chaitanya ficou viajando pelo sul da Índia, ele ficou hospedado um tempo na casa de um Brahmana, que era Grihasta, né? Um casal de Brahmanas, né? E aí o Brahma, quando ele foi embora, o Brahma Kurma queria ir atrás dele, queria sair com ele e largar a família prematuramente e sair com ele viajando. Aí o Chaitanya Mahaprabhu falou: não, nada disso. Ele falou: Amara Gaya Guru Hanatara ei deixa, fique aí e pregue assim a filosofia do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, para todo mundo na sua vila, né? Se torne um guru, né? A ordem do Senhor Chaitanya, torne-se um guru e pregue a verdade da consciência de Krishna para cada pessoa em toda a sua jurisdição, na sua vila, né? Então essa foi a ordem, que nós nos tornássemos gurus, nem que seja da nossa própria família, ou então da nossa vizinhança, né? Como temos aí Lapidar Glória, temos lá o Prabhupada Roots, né? Lá na Barra, né? Um dia eu quero lá visitar esse Prabhupada Roots, né? E também tem outros lapidários. Aqui Haridasha, não esqueça de anunciar Krishna West Bhakti Niterói, né? Também temos lá, então, em cada cidade e vila, né? Niterói, Barra da Tijuca, Glória, né? Nitya Roy, né? Nitya Roy quer dizer o rei Nitya, o rei Nityananda, Nitya Roy, né? Então, toda parte temos que propagar a consciência de Krishna, né? Na verdade, Niterói é um lugar bem legal, né? Para propagar a consciência de Krishna, né? Nitya Roy, né? Onde podemos botar assim a energia do Senhor Nityananda ali nessa cidade, né? Então é isso, gente. Eu agradeço aí pela audiência de todos vocês. Eu vou, agora são 9h08, eu vou ver se há perguntas. Primeiro eu vou vir aqui no Instagram, vou aproximar um pouco aqui, que eu não fico um pouco longe.
temos aqui alguns comentários no Instagram, né? Temos aqui, a Rose falou, Hare Krishna Isvari, Hare Krishna. Aqui temos um comentário do Ojasui. Ojasui fez um comentário aqui, qualquer bandeira que se levanta foge dos propósitos de Sri Krishna. Assim pode-se dizer que o livre-arbítrio é ou servir Sri Krishna, optar e nos mantermos enredados nessa matéria. Sim, temos que levantar a bandeira de Hanuman, né, que é a bandeira que estava na quadrígua de Arjuna, que é a bandeira da consciência de Krishna, né? Essa é a verdadeira bandeira, né? Para dentro e para nem esquerda nem direita, para dentro e para cima, né? Márcio dos Santos, gratidão. Aqui temos. Aqui de novo o Jasui falou, todo mestre espiritual, seja Diksha ou Shiksha, deve capacitar seus devotos a serem gurus também. Com certeza, né? Essa é a ideia, ser o guru do guru do guru do guru do guru, ser o servo do servo do servo do servo, né? Diana também entrou aqui. Isso. Essa é a ideia do sessão discipular, né? Que um guru transforma outro no guru e assim a mensagem vai se propagando, né? Senão a coisa fica estagnada, né? Por isso Krishna falou a Gita, porque ele disse, né, a associação discipular se rompeu. Né? No início eu falei, se conhece Imam Vivasate Jogan Proktavan Ram Avyayam, né? Manurix Bhavits, né? Então, no início eu falei essa ciência para Vivasa, o Deus do céu, do sol, né? E Vivasa falou para Manu, e Manu falou para Ikshvaku, Isvakavebravit, né? Mas, com o passar do tempo, essa associação se rompeu, né? E aí eu estou voltando a falar de novo ela para você, Arjuna, a ciência da Bhagavad Gita, né? Então, por isso que o guru deve fazer que seus discípulos também sejam gurus, porque assim a sucessão não vai se romper, né? Senão vai romper, é como aquele como diz, telefone sem fio, um fala para o outro, né? Mas se parar no momento, aí interrompe a transmissão, né? Vamos ver aqui. Só que a diferença é que o telefone sem fio modifica a mensagem. Os devotos não modificam a mensagem, né? Vamos ver aqui que Alice e Ilan também falou muitas coisas aqui, né? Alice e Ilan. Sim, irmão, nossos sentidos imperfeitos, isso mesmo. Nasceu muita gente, vida, Cicolo, Sara, Nascimento, Sessão Devoto Puro, Cantar de Ser de Volta, Conseguir, Consciência de Krishna. Ela fala assim em códigos, né? Fala em códigos, né? Sempre lendo o livro Supremo de Deus. Muito bem, isso mesmo. Aqui. Sim, irmão, o pai está, no modo material, não pode ajudar a tirar o filho do círculo de Sansara. 3 misérias, nascimento, morte, velhice. Não somos o corpo, somos alma, certo? Se o pai não tiver consciência de Cristo, ele não pode libertar o filho do nascimento e morte, né? Meu pai chama-se Vilassa, conheço muito seu pai, o Vilassa. Ele me ajuda muito, meu pai, muito legal. Está junto dos devotos de Suzano, também sou fã dos devotos de Suzano, Jagokula Prabhu, que também dá aula aqui de vez em quando, aqui na nossa... Estou para convidar ele para dar uma aula aqui na nossa... no nosso Facebook Transcendental, né? Que da ISCOM Rio de Janeiro. Né? Infelizmente, a sociedade humana está cega, falso ego, na corpórea, gozo dos sentidos, isso. A gente tem que seguir as instruções do mestre espiritual, que é representante de Deus, né? E não o nosso falso ego, isso. Isso. Jai Srila Prabhupada. Sim, vamos combinar sua vinda no Prabhupada Roots. Será um prazer recebê-lo.
Marcelo Magalhães, nosso querido Parikshit, tem a pergunta aqui, nosso querido Parikshit está perguntando: a natureza da pessoa é o que seria seu dharma circunstancial? Sim, claro, né? O dharma circunstancial é o dharma que nós desenvolvemos de acordo com a nossa natureza, né? A pessoa que é um professor, tem a natureza de ensinar, né? Que é um sacerdote, aí já natureza bramínica, né? A pessoa que é um administrador, a natureza de kshatriya, de administrar, né? Os brahmas são a cabeça, os vijaças são os kshatris, né? São os braços, né? Que administram. E aí a pessoa que tem a natureza de vaisha, né? Que é o estômago, de prover para a sociedade, né? Através do comércio, através de agricultura, através de produzir bens, né? Para manter a sociedade, né? Produzir mantimentos, né? E quem tem a natureza de Shudra é um trabalhador que simplesmente serve as demais classes, mas isso aí é natural, isso aí não é uma coisa artificial, né? É a tendência guna karma, né? De cada pessoa, mesmo que não exista assim oficialmente o Varnashrama, mas ele já existe de forma natural, né? Porque Krishna diz: eu criei essa divisão, Krishna fala, né? E cada um tem uma tendência, né? Tem uma vocação, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola, foi lá uma pessoa fazendo um teste vocacional, né? Eu estava já no segundo grau, né? E aí uma pessoa fazer um teste vocacional, aí tinha um questionário e várias perguntas, né? E assim, chama-se... Então cada um tem a vocação, né? Então Krishna diz, né? Chaturvanya Masista Gunakarna Vibhagasha. Essa divisão de 4 ordens sociais e espirituais, né? Que são os brahmanas, intelectuais e sacerdotes, e kshatras, que são os administradores e guerreiros, né? E militares, aí vaixas, os comerciantes, os produtores, agricultores, e os shudra, que são os trabalhadores, e também brahmachari, estudante, celibatário, né? Grihasta, a ordem em que a pessoa se casa, né? A vida familiar, e depois vanaprasta, que é a ordem renunciada, que não é a ordem renunciada, é a ordem retirada. A pessoa pratica assim, pratica assim o desapego, né? E depois sannyasi, a ordem renunciada, que a pessoa renuncia à vida material. Então tudo isso foi criado por Krishna, né? De acordo com o que? Guna e karma, né? Que são a qualidade da pessoa, a inclinação da pessoa, de acordo com o seu karma, a sua inclinação para o trabalho, né? Para fazer algum tipo de atividade, cada um tem uma inclinação, né? Então, os brahmanas têm os princípios que eles seguem, os kshatras têm os princípios que eles seguem, os vaishyas têm os princípios que eles seguem, e os shudras têm os princípios que eles seguem, né? Então é isso, né? Esses são os dharma circunstancial. Fora isso, tem também o seu dharma como pai de família, o dharma como cidadão, né, de algum país, né? O dharma dentro da sua profissão, se a pessoa é um médico, ela faz um juramento quando ela se forma, né? Assim, de ajudar aquela pessoa que está doente e tal. Tem todo um juramento, né? O advogado, um dharma, né? O engenheiro tem outro dharma. Então, de acordo com a sua profissão também tem o seu dharma ali, né? Então são dharmas circunstanciais. Agora, existe sanatana dharma, que é o nosso relacionamento eterno com Krishna. E esse sanatana dharma não significa a pessoa ser de uma religião secular. Não, isso não é exatamente isso. Eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou hindu. Não. Sanatana Dharma é a sua relação eterna com Deus. Você pode até ser de uma religião, depois passar para outra religião. Mas o seu eterno relacionamento de amor com Deus será o mesmo. Você não vai mudar. Isso não vai mudar, né? Independente da religião que a pessoa pratique, né? E tem Bhagavata Dharma, que é o seu Dharma diretamente com Krishna, que é o seu serviço direto a Deus, né? Aí já é
Bhagavata Dharma, né? Seu serviço à personalidade de Deus, né? Então, espero que eu tenha respondido as perguntas. Agradeço pela audiência. Aqui tem o Jasvi falando aqui, o Centro de Estudos Vaishnava em Jundiaí está trabalhando nisso, preparando gurus com base no padrão da Seva, no padrão da Seva, em Jundiaí. Ah, sim, em Jundiaí, onde tem, onde está ali o nosso querido, ai meu Deus, agora deu um branco. Como é o nome mesmo do Prabhu que está aí? Que até fiquei de convidar ele para dar uma aula aqui também, né, que tem o Krishnatma. Esqueci, fale aí, o nome do Prabhu que está em Jundiaí. Deu um branco. Sabe como é? Na minha idade, às vezes dá branco, né, assim, na memória. Ele fala que todo mestre espiritual, seja Diksha ou Shiksha, deve capacitar seus devotos a serem gurus também, com certeza. Como já falamos, né? Prabhu Raticindo, isso mesmo. Prabhu Raticindo das Vanachari. Eu vou convidar ele para dar uma aula também. Vamos ver. Semana que vem. Vamos ver se ele vai poder dar. E também o Jai Gokula. São os dois que são palestrantes também aqui no nosso programa na ISKCON Rio de Janeiro, né? Bhagavat Pravachana. Hare Krishna, então. Bom dia para todos. Ótimo fim de semana e espero vê-los lá no Ratha Yatra, hein? Todos estão convidados. Isso, Haridas já botou também. Raticindo. Irmão devoto, outro sábado eu vou ganhar nome espiritual. Meu mestre. Ah, parabéns. Alice, vai ganhar uma iniciação? Parabéns. Então é isso. Todas as glórias a Siguru e Goranga. Haribo. Ah, aqui Mahaprabhu falou, primeiramente, temos que ser guru de nós mesmos. Isso mesmo. Isso aí, lá, eu fiquei agora uma semana no retirão de Bhagavata, né? E existe essa instrução no quinto canto. Nós estamos estudando o quinto canto, essa instrução que a pessoa tem que ser guru de si mesmo. Tem essa instrução lá, dada por Bharata Maharaj, né? Quando nós estudamos sobre Bharata Maharaj, essa instrução de que a pessoa deve ser guru de si mesmo. Está no quinto canto do Bhagavata. Já fiquei uma semana lá, dei muitas aulas, foi muito bom. Haribo, Jai, todos iguais, Srila Prabhupada. Hare Krishna.